Lição número 1267. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa usalli wa usallim ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Azka salatan wa atammu taslim wa ba'd. باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى. وبسند المتصل منا إلى الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله قال: حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن عروة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا. قال أبو داود يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. Estimados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nós falamos na lição passada, acerca daquela pessoa, da abrogação da opção do fidya para o jejum, conforme o versículo que nós mencionamos, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. E nós dissemos que nós iríamos falar na lição seguinte que este versículo não foi abrogado, mas sim o versículo prevalece para aquela mulher que está grávida, aquela mulher que está a amamentar, assim como aquele idoso débil que não consegue mais fazer o jejum. Portanto, o primeiro hadith que Imam Abu Daud nos apresenta, que foi narrado por Ibn Abbas radiyallahu anhuma, ele diz que o versículo mantém-se intacto, não foi abrogado, mas sim a ordem, ou a sua norma imperativa prevalece para aquela mulher grávida, assim como aquela mulher que está a amamentar. Como isso vai se efetuar, como isso vai se materializar, vamos ter o segundo hadith para deixar esta percepção de forma mais aclarada. O segundo hadith, que é narrado também por Ibn Abbas radiyallahu anhuma, ele diz que neste versículo do Corão, onde Allah diz: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, para aqueles que têm capacidade, o versículo que falamos na lição passada era de alimentar um necessitado e ele ficar livre de jejuar. Portanto, uns disseram que este versículo foi abrogado. Abdullah bin Abbas disse que este versículo não foi abrogado, mas sim a sua prática prevalece. Como é que prevalece? Ele diz: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. Esta era uma permissão para aquele velho ou aquela velha completamente débil, na idade bem avançada. Portanto, Allah permitiu que ela não faça jejum, que ele não faça jejum, e no lugar desse jejum ele terá que alimentar o necessitado. Alguns comentadores dizem que Anas radiyallahu anhu, quando se tornou demasiadamente velho, ele já não conseguia fazer o jejum, então ele alimentava um necessitado por cada dia de jejum que ele não pudesse fazer. Aqui, وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا. Portanto, alimentar no dia, por cada dia de jejum, um necessitado. وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعَ, a mulher grávida, assim como a lactante, aquela mulher que está a amamentar, إِذَا خَافَتَا, se elas tiverem receio de prejudicar o seu feto, prejudicar o bebê, por causa de jejum, elas fizerem jejum, isso vai prejudicar o bebê que está no seu ventre, ou vai prejudicar o bebê que está a amamentar, lhe deixando desta forma fraca por estar a alimentar o bebê. Então, neste caso,
poderá, Abdullah bin Abbas aqui está a dizer que ela poderá alimentar o necessitado por cada dia de jejum. Assim como o Imam Abu Daud menciona, comentando este hadith, يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. Se tiver receio, não é, do seu filho que está no ventre, assim como o bebê que está a alimentar, o jejum poderá criar uma certa fraqueza, então tem aqui estas opções de alimentar um necessitado. Outros ulamás dizem que, como é o caso de Imam Abu Hanifa, Imam Shafi, também de mesma opinião, a mulher grávida, assim como a mulher lactante, o que ela poderá fazer? Ela poderá deixar de fazer o jejum e pagar no outro momento. Consideram e classificam a mulher grávida como uma doente. É doente, não é opção dela, portanto ela poderá deixar de fazer jejum e repor esse jejum a posterior. Enquanto que alguns ulamás são de opinião que ela não terá que, imaginemos que ela está grávida neste ano, no ano seguinte vai ter o bebê, vai ter mais 1 ou 2 anos a amamentar e depois poderá outra vez ficar grávida e assim sucessivamente, ela não terá tempo de repor este número de jejum todo. Então, uns são de opinião que ela terá que dar, por causa de jejum, ela terá que alimentar o necessitado, tendo oportunidade de pagar esse jejum, depois fará o pagamento, mas caso não tiver oportunidade, então está alimentado o necessitado por cada dia do jejum que não puder fazer. Nós vamos encontrar outra narração conforme vem no Awn al-Ma'bud, onde o comentador neste hadith diz quando o Anas radiallahu anhu ruia Anas bin Malik, quando ele ficou muito débil, não é? كان يفعل رؤيا ذلك عن أنس وكان يفعل ذلك بعدما أسن وكبر. Que Anas bin Malik, quando ele tornou-se muito débil, já estava numa idade bem avançada, muito velho, ele o que fazia? Ele dava de comer um necessitado. E ele diz, وهو قول أبي حنيفة, ou por outra, o nosso autor diz que esta é a posição de Imam Abu Hanifa, assim como o Sahibain, no que concerne a mulher grávida, assim como a lactante. Elas terão que pagar o jejum e não terão que alimentar em troca desse jejum que ela não fez. Marido, dando aqui a semelhança a um doente. O doente não é simplesmente terá que pagar ou dar de comer um necessitado, mas sim ele está escusado de fazer jejum naquele momento e fará o jejum a posterior. Portanto, esta é aqui a diferença que existe, enquanto uns dizem para aquele, não é, a diferença daquele indivíduo que não consegue mesmo fazer o jejum, por exemplo, um diabético, um doente crônico, que não tem esperança de recuperar, de melhorar, e ele não consegue fazer jejum, a doença lhe impede de fazer jejum, neste caso, para ele, terá que alimentar um necessitado por cada dia de jejum não feito. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o tawfiq. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.